Bom, pessoal, nessa aula a gente vai aprender a montar a nossa apresentação em cima de um modelo já pronto ou de um template, né, que a gente chama o Prezi. O Prezi tem alguns modelos que já vem pronto dentro da biblioteca. Então ele já vem com algum layout, alguma coisa já interessante, e eu só tenho o trabalho de editar, escrever por cima ali e fazer a minha apresentação. São layouts interessantes que a gente pode adaptar, ele não é um layout todo engessado e a gente pode adaptar do jeito que a gente quiser. Tem duas maneiras de eu usar modelo no Prezi. A primeira maneira é vir aqui em Explorer. Você vai encontrar nessa página muitos prezes, todos os prezes que são públicos e reutilizáveis. Então alguns são só públicos e outros são reutilizáveis. Qual que eu posso utilizar para fazer a minha apresentação? Só os que são reutilizáveis. Então o que a pessoa deixou aqui como reutilizável, eu posso fazer uma cópia para mim e fazer a minha apresentação, editar em cima dele. Esse daqui não é reutilizável, então esse aqui eu só consigo ver a apresentação, não consigo editar. Esse já é. Então uma opção é escolher o Prezi reutilizável. Então eu vi que ele é reutilizável, eu vou clicar em cima dele, vamos supor que eu escolhi esse modelo, vou clicar em cima do modelo que eu gostei, e aqui nessa opção ele vai me mostrar de novo que é reutilizável. Eu vou clicar no botão criar uma cópia. Assim ele vai fazer uma cópia dessa apresentação e essa apresentação vai direto para o meu arquivo do Prezi na minha página lá, ó. Criou uma cópia. O que eu faço para fazer a minha apresentação em cima desse modelo? Eu clico em editar, ele vai abrir a tela de edição do Prezi. Abrindo a tela de edição do Prezi, ele me dá todas as opções de editar o conteúdo ali dentro e eu posso adaptar do jeito que eu quiser. Ali eu posso escrever texto, deletar texto, inserir imagem, ajustar a trilha do jeito que eu quiser. Então eu posso arrumar e editar ele do jeito que eu bem entender. Então, por exemplo, aqui eu posso apagar o que a pessoa digitou e escrever o que eu quiser, ó. E assim eu vou adaptando e escrevendo onde a pessoa foi escrevendo. Eu clico duas vezes e edito o texto. Se eu quiser deletar alguma coisa que não vai me interessar nessa apresentação, eu venho aqui, clico em cima dele e deleto. Mesma coisa a trilha. Se eu quiser mudar de posição a ordem aqui da apresentação, eu clico em editar trilha e vou mudar na ordem que eu quiser fazer a apresentação. Então essa é uma maneira de eu usar os modelos. A outra maneira, pessoal, é a gente utilizar um Prezi novo. Então eu prefiro usar essa maneira do Prezi novo porque ele me dá alguns modelos já certinho, sem nenhum texto. Eu só vou digitar por cima. Ali tem texto, às vezes eu tenho que apagar muita coisa. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer para mim uma apresentação, escolher um conteúdo aí que vocês gostem, né? Qualquer conteúdo que chame a atenção de vocês. Para quem é professor, pode ser algum conteúdo que vocês dominem, deem aula, e vão montar em cima de um modelo. Eu vou montar um aqui para vocês visualizarem. Então eu vou escolher dentro da tela do Prezi. Eu não vou escolher o Prezi reutilizável. Essa é a segunda opção de eu escolher um modelo. Então eu pego um novo Prezi aqui na minha página. Ele vai carregar a página de edição da minha apresentação. Carregando a página da minha apresentação, ele vai me mostrar vários modelos, ó. Então aqui tem os modelos mais populares, aqui os mais recentes, e se eu clicar em mais, ele me mostra mais modelos, ó. Aqui eu posso escolher um modelo por categoria. Então, por exemplo, tecnologia. Aí ele me mostra, certo? Então eu posso escolher também por modelo. Eu vou escolher um modelo aqui, vou escolher esse daqui.
Vou clicar em cima dele e vou fazer a minha apresentação em cima desse modelo. Escolhi o modelo e clico em usar modelo. Assim ele vai abrir o meu Prezi em cima desse modelo pronto para eu montar a minha apresentação. Então aqui já está o caminho certinho, ó, a trilha montada, só que não tem nada escrito. Eu só vou editar e inserir as imagens que eu quiser, ó. Posso deletar alguns itens que eu não quiser usar também. Então aqui eu vou começar colocando meu nome, o nome da disciplina, deletar o que eu não quero, ó, clico em cima, deleto e vou montando. Essa parte aqui eu não quero usar esses desenhos, eu vou colocar uma outra imagem aqui em cima, então aqui eu vou deletar tudo, ó. Deletei tudo, vou inserir a imagem que eu quero colocar aqui. Eu já tenho ela aqui no meu computador, então vou lá inserir imagem e vou selecionar o arquivo lá da minha máquina. Selecionei a minha imagem que eu vou colocar, ele vai carregar a imagem para eu distribuir certinho lá onde eu quero. Enquanto ele está carregando, eu estou ajustando no conteúdo aqui, ó. Certo? E assim por diante, pessoal. Vou colocando todo o conteúdo aqui. É só ir digitando, ó. Certo? Uma questão interessante, por exemplo, aqui eu preciso editar, ó. Mas ele está agrupado, por quê? Ele agrupou uma seta e um texto. Como que eu faço para desagrupar, para eu editar esse texto aqui, ó? Eu clico em cima dele, vai aparecer esse botão aqui, eu vou em desagrupar. Ele desagrupou e aqui eu vou escrever o texto que eu quiser. Aqui vão ser uns exemplos que eu vou falar na minha apresentação. E depois, para eu agrupar, eu clico no texto de novo, seguro o CTRL, clico no objeto e clico em agrupar. Agrupou de novo os meus componentes. E assim por diante. Vocês vão fazendo cada apresentação, cada texto no teu devido lugar e vai movendo. Se eu quiser deletar alguma coisa, às vezes eu não quero escrever nada aqui, ó, não vou utilizar essa caixa de texto, escrevo qualquer coisa aqui, clico em cima dela e deleto. Certo? Não vou fazer a apresentação inteira aqui gravando o vídeo, porque senão vai demorar muito. Eu vou pausar a gravação, vou escrever aqui toda a minha apresentação e depois eu volto para mostrar como que eu adaptei ele na minha trilha, no meu caminho, e mostrar alguns truques que eu vou fazer também. Pronto, pessoal, fiz a minha apresentação, digitei todo o meu texto, ó, ele está todo aqui, certo? O que eu vou fazer agora? Pus todo o meu conteúdo, agora eu vou ver a sequência. Por quê? Às vezes o que eu digitei aqui não está na mesma sequência aqui da minha trilha, do meu caminho. Então eu vou ajustar a minha trilha. E eu preciso também colocar alguma coisa na trilha que não está aqui no caminho. Então, por exemplo, eu quero que ele foque aqui em exemplo antes de chegar no exemplo, na atenção antes de chegar desse texto. Então, o que eu vou fazer? Vou clicar em editar trilha e vou clicar aqui no frame, na moldura em volta do exemplo. Para quê? Para ele focar um zoom no exemplo antes de chegar aqui. Só que observe, quando eu cliquei no frame, na caixa do exemplo com a trilha, ele me levou lá para a posição 25.
Só que eu não quero que ele fique na posição 25. Eu quero que ele fique antes dessa apresentação aqui, que é a número 4. Ó. Então o que eu faço? Eu pego ele e vou levar lá para cima antes da apresentação número 4. Ó. Aí ele vai dar o zoom nos exemplos e depois mostra os exemplos de comunicação visual. Assim ele fica na sequência. Então é eu adaptando mesmo, dando zoom e colocando na trilha o que não tem e tirando o que e colocando na ordem o que tem que ser na ordem. Então, por exemplo, aqui, ó, esse pedaço aqui, ele tem que aparecer lá no começo. Então, o que eu vou fazer? Como no template pronto ele está na posição 18, mas eu não quero que ele... Essa aqui é a segunda coisa que eu vou falar, então eu vou levar lá, ó. A primeira coisa que eu vou falar, então é o meu terceiro slide aqui, então eu vou colocar ele na posição correta. Então é só eu saber ajustar essas posições aqui depois que eu montei o template. Clicando em editar trilha, ele me mostra. Clique em concluir, vou lá na casinha do home e vou testar para ver se a minha apresentação está pronta. Clique em apresentar. E aí ele vai me mostrar, ó. E assim a minha apresentação está pronta utilizando esse tipo de template. Bem tranquilo de fazer, com layout já pronto. Eu não vou ter muito trabalho para desenhar, ele já vem com fundo bem interessante. Para quem tem dificuldade em mexer com layout, escolher algum modelo pronto, algum prezi reutilizável é interessante. Aqui, pessoal, ó, eu vou dar um zoom bem grande nessa figura. Ó. Como que eu fiz esse zoom? Então, quando eu vou falar do profissional de designer, primeiro ele vai dar um zoom nessa figura. Como que eu fiz isso? Eu vou mostrar para vocês. Então, vamos lá. Ó. Esse zoom, eu coloquei a imagem bem pequena. Ó. Então, eu diminuí a imagem, deixei ela bem menor do que o texto. E na hora de editar a trilha, eu fui lá e coloquei o caminho 21 nela. Então deixa eu tirar o caminho aqui só para vocês entenderem. Tirei. Então vou lá na minha imagem, ó, e clico nela. Para quê? Antes de eu falar do profissional de design, eu quero que dê um zoom nessa imagem. Aí eu vou lá e coloco ela na posição correta. Então, toda vez que eu quiser dar um zoom, eu diminuo o meu conteúdo. Ó. Então, ele vai falar do profissional, vai dar um zoom na imagem e depois já vai para o conteúdo. Ó. Certo? Outro efeito interessante que eu dei foi aqui dentro da comunicação visual, do texto comunicação visual, ó, eu coloquei uma conclusão. Como que eu fiz essa conclusão, esse zoom? É a mesma coisa. Eu tenho aqui comunicação visual, ó, o texto grande. O que que eu fiz? Fui lá, dei um zoom com o scroll do mouse, cliquei 2 vezes, ele me abre uma caixa de texto, ó, e eu ponho meu texto lá menor, ó. E depois jogo ele para minha trilha. Esse aqui vai ficar por último mesmo, antes de voltar o layout inteiro. E aí ele vai dar esse zoom interessante. E depois voltar para minha apresentação, que é o meu a última moldura aqui, para ele dar um zoom na minha apresentação toda. Ó. Então o 25 está em volta desse quadrado, que é o zoom da minha moldura. Eu preciso entender também como que eu trabalho com moldura. Para que eu utilizo moldura? A moldura é, às vezes, se eu quiser dar um zoom
na seta e no texto, eu abro uma moldura em volta disso para eu colocar a trilha nessa moldura. Assim, ele vai dar um zoom nesses dois componentes aqui da moldura, ó. Ele vai dar um zoom aqui. Como que eu ponho moldura? Eu tenho aqui 3 tipos de moldura: colchete, círculo, retângulo ou invisível. Então é só eu abrir uma moldura aqui. Deixa eu colocar um exemplo aqui para vocês, só para vocês entenderem melhor. Vou escolher aqui 2 desenhos. Então, por exemplo, tenho 2 desenhos aqui, ó. Tenho esse e tenho o meu relógio. Então, se eu quero dar um zoom só no meu, por exemplo, nessa lâmpada, eu vou colocar a minha trilha, editar trilha, só na lâmpada, ó. Ele vai dar um zoom na minha lâmpada. Mas e se eu quiser pegar a lâmpada e o relógio junto, o que que eu faço? Eu utilizo a moldura. Então eu posso usar a invisível, o retângulo, o círculo ou o colchete. Eu vou lá, pego ela, a minha moldura, arrasto ela aqui e abro ela em volta da onde eu quero que a minha apresentação pegue. E na hora de editar a trilha, eu clico na moldura. Aí ele vai dar o zoom nas duas imagens. Certo, pessoal? Isso aí é outro truque também interessante. Deixa eu deletar aqui para não dar problema na minha apresentação. Então é isso, pessoal. Apresentação com template ou modelo, né? Mesma coisa, pronta aí para vocês. Espero que vocês gostem e façam aí utilizando um conteúdo de vocês e postem para mim. Como que vocês vão postar? Clica aqui no botão compartilhar o Prezi, deixa ele público. Se deixar oculto eu não consigo ver, deixa ele público, copia o link e manda para mim lá no título da atividade, dentro da caixa de texto, no item 3, cola esse link lá para que eu possa avaliar vocês, certo? Se eu quiser deixar ele reutilizável para outra pessoa pegar essa minha ideia, eu deixo ele reutilizável e alguém que pesquisar algum conteúdo em cima da minha apresentação pode utilizar esse Prezi. Se eu não quiser deixar, eu deixo ele só público, aí vai dar a opção de vocês, certo? Aqui eu tenho a opção de baixar ele como PDF. Então, às vezes eu quero mandar isso para o aluno imprimir. Tem jeito dele imprimir o Prezi? Tem. Ele baixa como PDF, ele vai imprimir cada telinha aqui. Vai salvar em PDF para vocês. Cada tela vocês podem mandar para o aluno. E aqui eu baixo ele portátil, que é o que a gente vai aprender na próxima atividade, na próxima aula. Então, espero que vocês estejam gostando do curso. Até a próxima aula, pessoal.